Fala galera, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o Araújo e o vídeo de hoje é sobre Vingadores, ou mais precisamente sobre Marvel, universo Marvel. Bom galera, a hype dos Vingadores ainda está em alta, todo mundo falando de Vingadores, o que vai ser da Marvel depois de Vingadores, realmente foi o final, ou a gente tem coisa nova por aí. O filme da Viúva Negra já está sendo produzido, a gente tem o filme do Homem-Aranha que vai lançar em breve, e tem aí uma série de filmes confirmados que eu pretendo trazer em breve. A gente viu aí as aparições de Thanos ao longo desses 10 anos nos filmes da Marvel, aí a gente teve Guerra Infinita, onde o Thanos de fato aparece, vai lá e acaba com metade da população. E em Vingadores Ultimato a gente tem ali de fato o que eu poderia chamar de a revanche, né? Onde os Vingadores vão lá e descem o sarrafo no Thanos. E cara, a gente venceu essa O que vai ser da Marvel? Quem são os vilões? Quem foi cotado pra compor aí o universo cinematográfico da Marvel em termos de vilão? Quem é o mais poderoso? Quais são os vilões que a gente pode esperar nos próximos filmes? Eu separei aqui uma lista com 10 vilões que a Marvel pode sim introduzir nos próximos filmes, após Vingadores Ultimato. Então a gente sabe aí que os quadrinhos da Marvel, ele tem um acervo gigantesco, né, com centenas de personagens. E com essa compra recente, que já não é tão recente assim, da Fox e o retorno dos direitos da Sony para a Disney, cara, o universo cinematográfico da Marvel, ele tem um acervo tão grande quanto os quadrinhos. Então é possível esperar aí qualquer um dos vilões lá dos quadrinhos. Se você já leu, se você não leu, então acompanha comigo aqui essa lista. Eu acredito que você vai gostar. Então se inscreva no meu canal caso não sejam inscritos, comentem, compartilhem o vídeo e se quiser já dar aquele joinha aí na confiança, eu agradeço. Então nós temos aí 10 personagens, né, ou 10 vilões que podem aparecer nos próximos filmes da Marvel. Então a gente vai começar aí pelo Eternidade ou Infinito. Apesar de serem entidades abstratas diferentes, Eternidade e Infinito são irmãos, e portanto são dois lados de uma mesma moeda. Os dois são personificação da realidade e representam o tempo e o espaço. São basicamente personagens cósmicos e os dois podem aparecer sim nos próximos filmes da Marvel. Para ser mais específico, eles podem aparecer nos filmes do Doutor Estranho. Bom, e seguindo a lista, a gente tem aí o Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo, na verdade, ele é um braço direito, né, do personagem mais poderoso do universo da Marvel. A gente vai falar logo na sequência, hein? Bom, ele atua como um juiz do universo. A sua missão, na verdade, é manter o equilíbrio. Daí o nome Tribunal Vivo, né? Manter o equilíbrio. Bom, e ele pode interferir em qualquer evento desde que ele queira. Mas é assim, ele só vai interferir se ele achar exatamente necessário. Se ele não achar conveniente, não for necessário, ele não vai intervir, ele deixa o negócio seguir, tá tudo certo. Bom, o Tribunal Vivo, ele quase apareceu em Vingadores Guerra Infinita e também quase apareceu em Vingadores Ultimato. Chegaram a ser gravadas algumas cenas com ele, porém, no finalzinho ali na pós-produção, os diretores acabaram retirando porque eles acharam que isso iria causar talvez uma confusão, iria confundir o público com relação à aparição dele juntamente com o Thanos. E aí foi jogado numa outra fase, gravou, mas foi deletado. E quem sabe a gente tem essa aparição do Tribunal Vivo aí nessa fase 4 da Marvel, né? Logo após o Ultimato, nos próximos filmes, quem sabe. Bom, e seguindo a lista aí, a gente tem o Homem Molecular. Bom, o Homem Molecular, na verdade, ele é um personagem um pouco difícil de entender. Por quê? Porque, de certa forma, ele é basicamente a personificação da joia da realidade. Então, ele é capaz de alterar a realidade, ele é capaz de fazer alterações no tempo presente ou conforme a sua vontade. Na verdade, ele não é um humano, mas é representado por um homem, que nos quadrinhos ele chama Owen Reese, e ele detém o poder da joia da realidade. Então, ele é capaz de criar ou destruir mundos inteiros. É um personagem que poderia vir a compor a cadeira do vilão aí nos próximos filmes da Marvel. Caso a Marvel decida, é uma ótima opção. Seguindo, a gente tem aí o Esquecimento. Também é uma entidade abstrata do universo Marvel. Ao lado de Eternidade, Infinito e a Morte, eu vou falar daqui a pouquinho. Ele é tão poderoso que pode usar outros seres para agir quando ele achar necessário. Ou seja, ele tem o poder de dominar outros seres, outras pessoas. Ele tem essa habilidade, mas ele só faz quando ele acha necessário. Ele não sai abusando disso. Ele só vai realmente dominar alguém, pedir para que essa pessoa haja em prol da necessidade dele, se for necessário. Ele também é um forte candidato a aparecer nos próximos filmes.
Bom, e vamos seguindo aqui, a gente tem aí então o Beyonder. E depois da saga do infinito, concluída em Vingadores Ultimato, introduzir o Beyonder seria interessante pra Marvel. Por quê? Porque o Beyonder, ele é uma entidade cósmica, aliás, mais uma das entidades cósmicas, né, que eu já falei algumas agora anteriormente, mas ele, cara, ele acaba sendo tão poderoso quanto o Tribunal Vivo. Ele é um dos principais vilões das Guerras Secretas nos quadrinhos. Se você é fã de quadrinhos, se você já leu, você tá lembrando disso de verdade. Ele que controlava a toda ali. Comparando Guerra Infinita com Ultimato e as Guerras Secretas, cara, é como se ele fosse o Thanos do negócio. Ele tocou o terror ali e acabou transformando a Terra em um campo de batalha simplesmente para fazer um experimento. Então, o Beyonder é um forte candidato. Vamos ver se a Marvel vai trazê-lo para as telas. Bom, e aí, seguindo, a gente tem Galactus. Galactus, na verdade, é um grande personagem da Marvel. E o seu papel pode ser bem importante após Vingadores Ultimato. Mas ele não é exatamente um vilão. Então, assim, não é aquele vilão all the time, né? Não é vilão o tempo todo. Por quê? Na verdade, ele foi tratado nos quadrinhos como uma outra entidade que devora planetas graças à sua fome insaciável. Então é algo que tem fome de poder. Mas com a aquisição da Fox por parte da Disney, Galactus pode sim suceder o Thanos como o vilão master dos próximos filmes. E aí, hein, Marvel? Quem será? Bom, galera, e seguindo essa lista, a gente tem aí a Morte. Bom, a Morte realmente ela é bem poderosa, ela é uma outra entidade abstrata da Marvel e que pode ser introduzida sim depois do filme de Vingadores. E ao contrário de outras entidades, a Morte ela é de certa forma assim bem fácil de entender. Por que eu diria bem fácil? Porque a gente tem aí diversos personagens equivalentes pela cultura pop. No caso, Hades é um bom exemplo. E nos quadrinhos, o interessante sobre a Morte é o fato de que ela não representa apenas a destruição. Ela também representa o amor. Tá ali meio que equilibrada e de meio dividida, não sei se essa é a palavra, entre a destruição e o amor. Já que a dizimação de Thanos é uma tentativa do Titã de fazer com que a Morte se apaixone por ele. Cara, eu acho que essa história, ela não foi contada, na verdade eu não acho, tenho certeza, ela não foi contada no universo Marvel, e acredito que nem vai, né? Mas isso não impede que a Morte seja introduzida no cinema nos próximos filmes, visto que ela era tipo a crush do Thanos. Seguindo a lista, a gente tem Força Fênix. Sim, essa história já foi contada nos cinemas em X-Men 3, o confronto final, e agora em X-Men Fênix Negra, que tá chegando aí. Eu vou ver a pré-estreia no dia 4. Uhul! Bom, mas mesmo assim, agora que a Disney comprou a Fox, sempre existe a possibilidade da história da Força Fênix ser contada novamente. A gente sabe que pode. Então, já que é uma das histórias mais populares do universo Marvel, resta saber se a Marvel vai querer aí, né, contar essa história da Força Fênix mais uma vez, ou até mesmo falar sobre a Jean Grey, que envolve ali um pouco desse contexto, é o que vai ser tratado, acredito eu, no filme da Fênix Negra. Seguindo a lista, a gente tem Lord Caos e Mestre Ordem. É isso mesmo, são dois personagens que se parecem muito com as entidades do Infinito e Eternidade. Os dois são conhecidos como os Agentes Universais do Equilíbrio. Por quê? Porque a existência de um depende do outro. Então, para que o Lord Caos esteja vivo, o Mestre Ordem precisa estar vivo e vice-versa, entendeu? Então, um só sobrevive se o outro estiver vivo e eles são meio que ligados. Se um morrer, o outro também vai sucumbir. E se a Marvel quiser entrar de vez, cara, mas diga assim, de vez, numa bagunça cósmica, Lord Caos e Mestre Ordem é a dupla perfeita. E aí, Marvel? O que vai ser, hein? Bom, e por último, mas não menos importante, a gente tem One Above All, ou, numa tradução livre, Acima de Todos. O One Above All é basicamente a representação de um deus do universo da Marvel. Basicamente é o criador de todos os universos. Então ele atua ao lado do braço direito dele, que é o Tribunal Vivo, interferindo somente quando é extremamente necessário. Eu disse extremamente necessário. Se não for, ele vai deixar o Tribunal Vivo seguir, o Tribunal faz o que quiser e vai seguindo. Mas se ele achar que o Tribunal Vivo está abusando, está fazendo algo que não é coerente, ele vai interferir de verdade. No fim das contas, é possível que ele apareça em algum momento nos filmes da Marvel, principalmente se a Marvel decidir introduzir aí outros personagens dessa lista. Eu resumi aqui 10 possíveis personagens que a Marvel pode sim incluir nos próximos filmes como o vilão Master.
E pode ser que ela faça diferente. No caso dos irmãos Entidade e Infinito, apareça somente no filme do Doutor Estranho. E os demais vão aparecendo aí em outros filmes. A gente sabe que tem Guardiões da Galáxia 3, vai lançar em breve. Então assim, tem vários filmes por vir. E existe a possibilidade de ela colocar um para cada filme, ou ir contextualizando um único até chegar num ponto onde vai ter talvez uma outra guerra. Não sei se eles querem trazer a história da Guerra Secreta dos quadrinhos para as telas, mas basicamente dá para fazer o que foi feito com Thanos. Lançou aí ao longo de 10 anos um filme por ano, às vezes 2, que foi contando a história das joias do infinito. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa analogia, dessa lista que eu fiz. Mais uma vez, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Até a próxima e valeu!